Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia e nos sentimos muito contentes por você estar nos dando o privilégio da sua audiência. Você que tem nos acompanhado durante essa jornada sabe que estamos prosseguindo no nosso projeto de estudar toda a Bíblia em 5 anos, em aproximadamente 1.300 programas, publicando também os comentários que fazemos a partir dos programas. Parte da certeza de que vamos concluir com segurança o projeto vem de vocês mesmos, que nos têm acompanhado até alguns desde o início. As correspondências que vocês nos enviam mostram que estamos caminhando na direção certa. E nesse sentido, eu registro o e-mail que o irmão Louriberto nos enviou da cidade de São José dos Campos, no estado de São Paulo. Foi essa a sua mensagem. Caro pastor Itamir Neves, é com satisfação que o parabenizo pelo estudo da Palavra de Deus diariamente. Semear e brotar nas pessoas a mensagem do amor gracioso, salvador, regenerador através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, transforma as vidas, dando direção permanente por toda a eternidade. Que a ação do Santo Espírito permaneça sustentando e encorajando o seu ministério, nessa nobre missão de anunciar as boas novas de salvação a todas as nações. Um abraço cristão e amigo do Louriberto. Querido amigo, querido irmão, muito obrigado por essas palavras e por suas orações em favor do nosso ministério. Nós louvamos a Deus que tem usado esse programa para atingir muitas vidas, levando-as ao conhecimento do Evangelho de Jesus Cristo e também tem atingido muitos irmãos, fortalecendo-os e incentivando-os a se manterem compromissados com o nosso Senhor. Bendizemos o Senhor por sua graça e misericórdia em nos usar. E sempre é bom, temos que declarar isso, saber que irmãos como você estão conosco nessa jornada. Por isso agradecemos a Deus e pedimos a Ele que nos conceda condições de completarmos esse ministério que Ele tem nos dado. E exatamente por isso, agora eu quero convidar você e a todos que estão me ouvindo a, nessa hora, buscarmos a presença de Deus através de uma palavra de oração. Pai querido, chegamos à Tua presença agradecidos pelo privilégio de podermos falar contigo e termos certeza de que Tu ouves as nossas orações. Queremos te pedir que, conforme a Tua vontade, o Senhor atenda ao anseio que vai em todos os corações que Te buscam nessa hora. Pedimos também, Senhor, a iluminação do Teu Santo Espírito para essa hora de estudo. Necessitamos entender e ter capacidade de obedecer à Tua vontade e, por isso, nós oramos e pedimos a Tua bênção sobre esse projeto e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje temos como alvo estudarmos apenas o verso 10 do capítulo 3 de Malaquias. O texto muito conhecido. Vamos estudar então Malaquias 3:10, um texto que tem sido usado das mais diferentes maneiras pelos mais diversos pregadores que veem em suas palavras uma maneira dos fiéis demonstrarem sua fé e o seu compromisso com o Senhor. Mas permita-me iniciar nossa reflexão sobre esse texto mostrando um aspecto da vida humana que muitas vezes passa desapercebido
das nossas observações, pois tem se tornado bem comum entre todos os tipos de pessoas das mais diferentes classes sociais e das mais diversas declarações de fé. É necessário reconhecermos que a vida mesquinha e o complexo de pobreza são parte da mediocridade que acompanha a maioria da população de muitos países, de muitas comunidades, de muitas famílias. Mas, deixando as dimensões políticas e familiares, é necessário reconhecermos que, vez ou outra, vemos com tristeza pessoas e comunidades cristãs vivendo quase com as mãos estendidas, esperando ajuda financeira de irmãos e igrejas de centros mais abastados. Exatamente nessa situação, é mais fácil roubar o Senhor. Uma das mais tristes características da pobreza evangélica é a de reter ou de tomar o melhor que recebemos e somos, ao invés de colocar tudo nas mãos e no serviço de Deus. Querido amigo, é imprescindível aprendermos que quem rouba a Deus recebe como pagamento o roubo de outro ladrão. É imprescindível aprendermos que, por Deus ser fiel, Ele exige fidelidade e obediência dos seus filhos. E é necessário aprendermos que Deus quer que o provemos em sua fidelidade para constatarmos que Ele é amoroso e mantém a sua aliança e deseja nos abençoar. Logo no início do programa, então, é importante termos bem fixados em nossas mentes as palavras do Senhor através de Malaquias. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Malaquias 3:10. Infelizmente, temos que admitir que muitos pregadores em inúmeras igrejas estão pervertendo o ensinamento bíblico sobre ofertas e responsabilidades financeiras dos fiéis. Alguns até o fazem por ignorância, mas outros deturpam, pervertem o ensinamento por simples ganância. Vamos examinar então nesse programa o ensino da Escritura sobre as nossas ofertas. Vamos estudar esse texto dando a ele o seguinte título: O desafio do Senhor dos Exércitos. Eu repito, Malaquias 3:10, o desafio do Senhor dos Exércitos. Todo verdadeiro cristão aceita o desafio de provar a fidelidade de Deus. Eu repito, esse é o princípio que esse verso 10 do capítulo 3 de Malaquias nos dá. Esse é o princípio. Todo verdadeiro cristão aceita o desafio de provar a fidelidade de Deus. Nesse texto encontramos 3 maneiras de comprovarmos a fidelidade de Deus. A primeira maneira de comprovarmos a fidelidade de Deus é obedecermos a sua ordem. E qual é a ordem? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Essa era uma ordem para o povo de Israel. Mas seria uma ordem também para nós, hoje, nós que estamos na época da Nova Aliança? Vamos analisar essa questão verificando como as contribuições ocorreram em cada época. Na época dos patriarcas, nós não temos nenhum relato de alguma regra sobre ofertas antes da lei de Moisés. Sabemos que a oferta de Abel agradou a Deus e a de Caim não lhe agradou. Agora é interessante observar também que Deus não achou necessário nos revelar o motivo do seu desprezo. Sabemos que Abraão pagou a Melquisedeque o dízimo, 10% dos despojos de uma vitória militar, conforme Gênesis 14, 18 a 24. Nesse caso também, Deus não nos revelou e não falou se era ou não o costume de Abraão dar o dízimo de tudo que recebia. Se houve alguma lei atrás disso, exigindo que Abraão desse o dízimo, as Escrituras não nos relatam. As pessoas que alegam algum tipo de lei geral do dízimo de tal exemplo, estão ultrapassando a palavra do Senhor. Jacó jurou que se Deus fosse fiel com ele daria o dízimo depois de voltar. Gênesis 28, 20 a 22. E aqui o texto se trata de um voto, ou uma obrigação que a própria pessoa assumiu, e nada diz de lei ou dever imposto por Deus.
Veja também a natureza voluntária de votos em Números 30, 1 a 16, Deuteronômio 23, Provérbios 20 e 25. Agora, vamos considerar as contribuições na época da lei de Moisés. Na lei de Deus, dada pela mão de Moisés, o dízimo então se tornou obrigação para os israelitas. Eles fizeram também várias outras ofertas, diversos sacrifícios. Os dízimos são mencionados em mais do que 20 versículos de Levítico até Malaquias. Todas essas citações se referem ao povo de Israel. O dízimo foi ensinado antes da lei. Na lei, nos livros históricos, nos poéticos, nos proféticos, enfim, em cada parte do Antigo Testamento havia pelo menos um ensinamento. Antes da lei, em Gênesis 14, 20, na lei, em Levítico 27, 30, nos históricos, em Neemias 12, 44, nos poéticos, em Provérbios 3, 9 e 10. E nos proféticos, nesse trecho que nós acabamos de estudar no programa passado, e estamos especificando no programa de hoje, Malaquias 3, 6 a 12. Querido amigo, nesse texto de Malaquias 3, frequentemente citado em algumas igrejas, hoje em dia nós vemos citações para obrigar as pessoas a dar o dízimo. E podemos ver que um povo material, isto é, os israelitas, habitava numa terra material, isto é, na Palestina, onde produzia frutos do campo e tinha obrigação de dar os dízimos. Assim fazendo, esse povo seria abençoado como? Lógico, materialmente. Então, quando o povo não deu a devida importância aos dízimos, ele foi repreendido pelo Senhor por meio desse profeta, Malaquias. Agora, como é que nós podemos encarar as contribuições nessa época, na época da Nova Aliança? Querido amigo, quem utiliza as palavras de Malaquias para fazer regras sobre dízimos, nesses dias, nos dias da Nova Aliança, ele está mal interpretando as Escrituras. A Igreja de Jesus é um povo espiritual, que habita onde? No Espírito, e que recebem que tipo de bênçãos? Espirituais. Portanto, podemos agora olhar para a segunda maneira de comprovarmos a fidelidade de Deus. Como? Contribuindo e entendendo a razão da ordem que Deus nos deu, para que haja mantimento em minha casa, diz o versículo 10. É importante reconhecermos que o dízimo era parte integral do culto prestado a Deus. Quando entendemos isso, percebemos o propósito de Deus em estabelecer essa ordem. Lemos em Deuteronômio as seguintes palavras: a esse lugar farei chegar os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta das vossas mãos. Deuteronômio 12, 6. Querido amigo, a devolução dos dízimos é um ato litúrgico, um ato de adoração que fazia parte do culto do povo de Deus. O seu objetivo tinha sido estabelecido de modo claro também na época de Moisés. Disse o Senhor a Arão: na sua terra herança nenhuma terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança, pelo serviço que prestam, serviço na tenda da congregação. Por quê? Os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas. Números 18, 20 e 21 e Números 18, 24. Querido amigo, o objetivo então era o sustento dos levitas, daqueles que serviam as demais tribos na sua adoração, na prestação dos cultos ao Senhor. O sustento dos levitas, a manutenção, o mantimento para a casa do Senhor era um dos objetivos dos dízimos entregues. Para os nossos dias, a entrega dos dízimos também tem esse propósito: o sustento do ministério, a expansão do reino de Deus e o auxílio aos necessitados. Quando compreendemos esse propósito, quando compreendemos a razão de ser da ordem divina, certamente ofertamos com alegria e com gratidão, repartindo com os outros o que temos recebido graciosamente do próprio Deus, conforme Romanos 8:32. E aí chegamos então à terceira maneira de comprovarmos
a fidelidade do Senhor, isto é, aceitando o desafio que Ele nos propõe. Então, essa é a terceira maneira de comprovarmos a fidelidade do Senhor. E o versículo diz assim: provai-me nisso, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Querido amigo, agora é importante reconhecermos que há um aspecto material no nosso trabalho. Mas temos que perceber a diferença entre a igreja do Novo Testamento e o povo de Israel do Antigo Testamento. Deus, por intermédio de Moisés e diversos dos seus profetas, como nós lemos lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1, Deus revelou a sua vontade ao povo de Israel. Aquela lei governou o povo de Israel durante aproximadamente 1.500 anos. Nesses últimos dias, conforme o autor de Hebreus, Deus tem falado a nós através do Filho e através dos seus apóstolos. E a sua nova aliança é o que governa os cristãos. Confira lá em Hebreus 1, 2, 2, 1 a 4, Hebreus 7, 12, Hebreus 8, 6 a 13 e Hebreus 9, 15. Nós estamos então agora não mais sob a antiga, mas sob a nova aliança. Aprendemos muitas coisas importantíssimas das promessas e dos exemplos do Antigo Testamento. Romanos 15, 4, 1 Coríntios 10, 6, nos dizem que as coisas que foram registradas servem para o nosso aprendizado, para a nossa eficiência na maneira de nos relacionarmos com Deus. Mas, veja bem, as doutrinas que a igreja ensina e as normas que a igreja segue vêm da nova aliança e não da antiga. Quem volta à antiga aliança para se justificar, perde a comunhão com Cristo, o autor e consumador da nova aliança. Veja Gálatas 5:4. Querido amigo, a nova aliança coloca a nossa contribuição, coloca a doação das nossas ofertas no contexto de um reino espiritual com uma grande e urgente missão. As contribuições feitas na igreja não são impostos pagos num sistema teocrático. No ensino deixado pelos discípulos de Cristo, não encontramos tributação obrigatória. Em contraste com as leis específicas do Antigo, o Novo Testamento nos ensina sobre a importância das nossas ofertas para cumprir a missão que Deus nos deu. Mas nos ensina sobre a importância da nossa motivação. Cada pessoa verdadeiramente convertida a Cristo dará conforme as suas condições. Com que motivação? Por querer participar do trabalho de expansão do reino de Deus. Mas afinal, o que é que Deus pede aos cristãos? Qual é o desafio que Ele nos dá? Podemos perceber esse desafio em 7 aspectos. Vamos definir cada um deles. O que Deus nos desafia é que as nossas ofertas sejam dadas conforme a nossa prosperidade. 1 Coríntios 16, 1 e 2. Embora esse trecho trate de uma necessidade específica, isso é, ajuda aos santos necessitados de Jerusalém, ele também ensina um princípio importante. Devemos dar conforme a nossa prosperidade. Quem não possui nada e não ganha nada, não terá condições de ofertar. Veja 2 Coríntios 8:12. Mas qualquer servo do Senhor que tenha condições de ofertar, deve ofertar. Segundo desafio, Deus quer que as nossas ofertas sejam feitas para participar da graça de Deus. 2 Coríntios 8, 1 a 7. Normalmente, pensamos em graças concedidas como bênçãos para o nosso próprio consumo. Mas, biblicamente, graças concedidas são oportunidades para servirmos e para glorificarmos o Senhor. O privilégio de participar do trabalho no reino de Deus é uma enorme bênção. Portanto,
Nossas ofertas devem ser feitas para participar desse privilégio da expansão do reino de Deus. Em terceiro lugar, o desafio de Deus é para que as nossas ofertas sejam feitas com amor e com sinceridade. 2 Coríntios 8, 8 a 15. Paulo disse logo de início, não vos falo na forma de mandamento, versículo 8. E aí, com essa palavra, algumas pessoas, querendo fugir da responsabilidade de ofertar, distorcem o sentido desse texto. E sabe o que elas falam? Está vendo? Não é mandamento, então eu posso ofertar ou não. Não faz diferença. Querido amigo, infelizmente eu tenho que dizer, tal interpretação está totalmente errada por pelo menos 2 motivos. Distorce o sentido do versículo, a construção gramatical não é isso, mas aquilo é usada várias vezes no Novo Testamento para enfatizar uma coisa, sem negar a outra. É uma comparação de 2 coisas, dizendo que uma é mais importante. Paulo está dizendo, então, que o motivo maior é o amor, sem negar a responsabilidade já dada por mandamento. Segundo motivo, o cristão que recusa dar, dizendo que não é mandamento, não mostra o amor que Deus quer que ele demonstre. O cristão que tem condições deve ofertar, mas não deve fazer por obrigação. O amor sincero é um motivo muito maior. O amor é o motivo para o nosso serviço, e isso inclui as ofertas também. Em quarto lugar, Deus nos desafia a que as nossas ofertas sejam segundo o que nós tivermos proposto no nosso coração. 2 Coríntios 9, 7. O amor, a generosidade e a prontidão para a obra do Senhor são características do cristão. Antes de ofertar o nosso dinheiro, devemos nos entregar ao Senhor. Em quinto lugar, o Senhor nos desafia a que as nossas ofertas revelem nossa alegria. 2 Coríntios 9, 7 também. A palavra alegria no grego é a tradução da palavra charis, que também pode ser traduzida por graça. Embora nesse verso é usada a palavra hilaron. Ao usar o exemplo dos macedônios para simular a contribuição dos coríntios, Paulo deixou claro que eles, macedônios, encaravam como um privilégio, como uma graça, como uma grande alegria, a possibilidade de participar, de contribuir para o auxílio dos santos. Em sexto lugar, o desafio que Deus nos apresenta é que as nossas ofertas devem ser feitas para completar a obra começada. 2 Coríntios 8, 11. Uma vez que assumimos um compromisso para fazermos uma obra, devemos fazer todo o possível para completá-la. Uma igreja que segue o ensino do Novo Testamento naturalmente assumirá compromissos. Além de cuidar dos santos necessitados, uma igreja que entende a importância da sua missão espiritual se dedicará à divulgação do Evangelho e à edificação dos santos. Naturalmente, procurará meios para sustentar evangelistas e homens fiéis que se dedicam ao trabalho do Senhor, mantendo os compromissos assumidos. Uma vez que uma igreja aceita o desafio de sustentar um desses homens, um desses missionários, ela deve se esforçar para completar a obra. E aí, nossas ofertas devem ser feitas para completar a obra começada. E, finalmente, Deus nos desafia para que as nossas ofertas sejam feitas como sacrifícios agradáveis a Deus. Filipenses 4, 17 e 18. As ofertas dos cristãos não são apenas aquilo que sobra depois de satisfazer os nossos próprios desejos. Pessoas que sempre querem receber ao invés de procurar dar, literalmente não servem a Cristo. Paulo disse que as ofertas são sacrifícios, dinheiro que poderíamos estar gastando em outras coisas, até em coisas egoístas. Esse dinheiro, então, deve ser dado para fazer a obra do Senhor. Querido amigo, ao concluirmos a nossa reflexão sobre esse texto, uma vez que estamos numa nova fase de relacionamento com Deus, isso é, na época da nova aliança, e com suas ordens, nós devemos entender bem qual deve ser o comportamento que Deus espera de nós cristãos. Já observamos que a lei do dízimo fazia parte da antiga aliança, mas antes de concluir que qualquer oferta serve, mesmo sendo uma parte muito pequena de nossa renda, é necessário considerarmos alguns fatos sobre o nosso serviço a Deus no Novo Testamento.
A missão da igreja na nova aliança é maior. As bênçãos em Cristo são muito superiores às bênçãos da antiga aliança. As coisas de Deus devem ser feitas em primeiro lugar, e é mais abençoado dar do que receber. E, finalmente, Deus ama a quem dá com alegria. Certamente ninguém hoje tem direito de estipular para os outros a quantia ou a porcentagem de renda que o cristão deve ofertar. Mas cada cristão deve pensar sobre o privilégio e a responsabilidade de contribuir para o trabalho do Senhor. Querido amigo, que o Senhor te abençoe nessa área. É uma área em que podemos experimentar a fidelidade de Deus. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sei, expirou na cruz, e por graça sei.